Meus amados e queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje eu quero falar um pouco sobre a divindade de Jesus em João. O Evangelho segundo escreveu João foi escrito aproximadamente nos anos 80 a 95 depois de Cristo. E o tema desse livro é Jesus, o Filho de Deus. O propósito prioritário de João é mostrar a divindade de Jesus no Evangelho que leva o seu nome. A palavra Evangelho no original é Evangelho, que significa boas novas, boas notícias, bom jornal. O Evangelho é as boas novas de salvação. E Paulo corrobora com isso em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando ele diz: não me envergonhe do Evangelho, pois o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Na Bíblia, encontramos 4 evangelhos. Historicamente, o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Mas, como a nossa Bíblia não está em ordem cronológica, o primeiro evangelho que aparece é o Evangelho de Mateus. Mateus escreveu para os judeus e apresenta Jesus como rei. Marcos escreveu para os romanos e apresenta Jesus como servo. Lucas escreveu para os gregos e apresenta Jesus como filho do homem. E João é um evangelho universal e apresenta Jesus como Deus. Em síntese, em Mateus, Jesus é o rei perfeito. Em Marcos, Jesus é o servo perfeito. Em Lucas, Jesus é o homem perfeito. E em João, Jesus é o Deus perfeito. Em João, Jesus aparece como Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que transforma, o Deus que abençoa, o Deus que vence Satanás. O evangelho escrito por João pode ser dividido assim. Do capítulo 1 ao capítulo 4 temos a apresentação do Filho de Deus. Do capítulo 5 ao capítulo 7 temos as reivindicações do Filho de Deus. Do capítulo 8 ao capítulo 10, temos a luz do Filho de Deus. Do capítulo 11 ao capítulo 12, temos a rejeição ao Filho de Deus. Do capítulo 13 ao capítulo 14, temos os mandamentos do Filho de Deus. Do capítulo 15 ao capítulo 17, temos a provisão concedida pelo Filho de Deus. Do capítulo 18 ao capítulo 21, temos o sofrimento e sacrifício do Filho de Deus. Se você preferir saber o que Jesus é em cada capítulo de João, ficaria assim. No capítulo 1, Jesus é o Verbo divino e o Cordeiro de Deus. No capítulo 2, Jesus é o grande transformador que transforma a água em vinho, tristeza em alegria, vergonha em honra. No capítulo 3, Jesus é o enviado para nos dar a vida eterna. No capítulo 4, Jesus é o grande missionário que salva a pecadora samaritana. No capítulo 5, Jesus é o que cura de todas as enfermidades. No capítulo 6, Jesus é o multiplicador, que multiplica pães e peixes e anda sobre as águas. No capítulo 7, Jesus é a água da vida. No capítulo 8, Jesus é a verdade que liberta. No capítulo 9, Jesus é o que revela as obras de Deus, curando o cego de nascença. No capítulo 10, Jesus é o grande pastor que guia, conhece e dá a vida pelas ovelhas. No capítulo 11, Jesus é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, Jesus é o Salvador que entra em Jerusalém triunfantemente. No capítulo 13, Jesus é o grande servo que lava os pés dos discípulos. No capítulo 14, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira. No capítulo 16, Jesus é o grande mestre que ensina os discípulos. No capítulo 17, Jesus é o grande intercessor que intercede por nós.
No capítulo 18, Jesus é o que vence no Getsêmane em oração. No capítulo 19, Jesus é o sacrifício perfeito oferecido por nós. No capítulo 20, Jesus é o que vence a morte e aparece vivo. No capítulo 21, Jesus é o que aparece aos discípulos e dá as últimas instruções. Em João, a divindade de Jesus é revelada através da expressão eu sou. Pelo menos 8 vezes em João, Jesus usou a expressão eu sou. Em João capítulo 6, versículo 36, ele diz eu sou o pão da vida. Em João 8, versículo 12, Jesus disse eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta. Em João capítulo 10, versículo 11 ao 14, eu sou o bom pastor. Em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. E em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. A expressão eu sou usada por Jesus é semelhante à usada por Deus Pai em Êxodo capítulo 3, quando Deus Pai se revela a Moisés e diz, eu sou o que sou. Essas expressões usadas por Jesus em João revela a sua divindade, a sua eternidade, a sua divindade em João. Por exemplo, em João capítulo 8, versículo 58, ele diz, antes de Abraão existir, eu sou. Revela a sua eternidade. Ele é antes de Abraão, ele é antes de Moisés, ele é antes dos profetas, ele é antes da lei, ele é antes de tudo. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, aparecem alguns títulos de Jesus. E entre eles estão os títulos maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é Pai da eternidade. Por isso ele se revela lá em Apocalipse dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus é o começo de tudo. Jesus é o fim de tudo. Em João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é eterno, Jesus é Deus. Em João capítulo 11, versículo 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é o eterno vencedor. Ele venceu o pecado, venceu a sua carne, venceu o mundo, venceu Satanás na cruz e venceu a morte. Jesus venceu a morte no seu ministério terreno, ressuscitando a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e ressuscitando a Lázaro. Jesus venceu a morte, ressuscitando ao 3º dia. Jesus é Deus, Ele é maravilhoso. Mas para o vídeo não ficar tão longo, eu quero me despedir aqui, dizendo que esse Jesus Deus, esse Jesus divino, Ele cuida de você, cuida dos seus sonhos, cuida da sua vida, cuida da sua chamada, cuida do seu ministério, porque Ele é o bom pastor, o supremo pastor, o grande pastor. E Ele mesmo disse isso em João capítulo 10. Então Ele é o pastor que cuida, conhece as suas ovelhas. Então Jesus cuida de você. Um abraço, até a próxima oportunidade. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.